Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois eu, digo hoje, porque é o dia em que saiu o episódio, espero-vos a todos no nosso workshop e se calhar algumas pessoas já vão ouvir, agora estou a pensar, não é? Este episódio já depois das 9 da noite de dia 2 de dezembro. E se assim foi, nem imagino o que perdeu. Se ainda vai a tempo, dizer-lhe então que dia 2 de dezembro às 21 horas vou dar um workshop online e gratuito intitulado Investir com Inteligência. O link está na descrição e dizer-vos que no final haverá novidades sobre o melhor e mais completo curso de finanças pessoais que alguma vez desenvolvi. O curso online do zero à liberdade financeira, para quem me acompanha nas redes sociais já tem visto várias partilhas que tenho feito e que é muito mais do que um curso. É um verdadeiro transformador de vidas e quem tem acompanhado então as minhas partilhas tem visto as mensagens dos alunos da primeira turma e da transformação que representou e continua a representar, e dizer-vos que eu nem sequer partilho tudo, porque de facto há menções e mensagens muito pessoais. E é comovente assistir às mudanças, e eu sou muito, muito grata por aquelas pessoas me terem escolhido como mentora. E só por causa disto, está aqui um enorme beijinho e um grande abraço para todos os meus alunos da turma do curso do Zero à Liberdade Financeira, que, para vocês terem uma ideia, na última live conseguiram a pôr-me a chorar. É verdade, aqui a vossa amiga, que podia ter boa disposição à gargalhada como apelido, chorei que nem um rio. Mas isso fica para nós e para esta turma. Agora que os vejo, sobretudo preparados para o próximo nível, fico tão orgulhosa que vocês nem imaginam. Por isso, amigos, não digam que eu não vos avisei. Dia 2 de dezembro, 21 horas, stay tuned. Inscrevam-se. As inscrições são gratuitas, ok? O link está na bio. Então, o nosso tema de hoje é um tema, meus amigos, que eu adoro falar. Eu se calhar já disse isso para aí quase todas as vezes, não é? Mas a verdade é que sou apaixonada por estes temas e este lembra-me uma parte importante da minha vida, do meu percurso, mais no início, que foi o quê? Foi entender e perceber de política monetária. E amigos, eu já fui barra em balanços do Banco Central Europeu e da Fed, ACA, Reserva Federal Norte-Americana, aliás, é a Reserva Federal Norte-Americana, ACA, Fed. Eu já soube os números todos de cor e salteado, já tive contacto próximo com ambas as instituições e, de facto, é um gosto que eu tenho especial por esta área. Mas não, tenham calma, que não vamos ter aqui nenhuma aula de macroeconomia nem política monetária. Vamos antes traduzir aqui, explicar de forma simples, como já sabem que fazemos aqui, como é que o ambiente em que nós estamos a viver atualmente impacta as nossas vidas. E claro que teremos o nosso momento de literacia financeira, não é? Não fosse este o podcast mais espetacular de todo o universo e galáxia, não é? Estou com moral em máximos, não estou? Nada disso, estou a ser realista. A culpa é de vocês, podcast lovers. Um beijo no coração e na carteira de todos vocês. E olha, meus amigos, que dá sorte, hein? Beijo na carteira dá sorte. Não desdenhem. Não se ponham a beijar a carteira, ok? É um beijo virtual. Bom, adiante. Vamos começar por fazer aqui quase um fast forward. Vou resumir, porque como devem imaginar, não é? Há cursos inteiros na Faculdade de Economia para explicar e pós-graduações em política monetária, portanto não vai ser aqui no nosso episódio que vocês vão ficar com um mestrado ou um PhD em política monetária, mas vou-vos tentar contextualizar. Então, fazendo aqui um fast forward, desde que aderimos ao euro, alô, pessoas que nasceram depois dos anos 2000, sabem, de antes havia um escudo, ok? E dizer que deixou de ser o Banco de Portugal a tratar da política monetária e passou a ser o Banco Central Europeu. E, para quem não sabe, o principal objetivo do Banco Central Europeu é a manutenção da estabilidade dos preços e tem assim como objetivo garantir níveis elevados da atividade económica, emprego, consequentemente o bem-estar dos próprios cidadãos e, entre outras funções, além de garantir a estabilidade dos preços, está a fixação das taxas de juros dos empréstimos que concede aos bancos comerciais da zona euro. O BCE também faz a gestão das reservas das divisas da zona euro, vendendo e comprando moeda para equilibrar as taxas de câmbio. Também garante a supervisão das instituições e mercados
financeiros pelas autoridades nacionais é adequada, não é? Se é adequada, assegurando assim o bom funcionamento até do sistema de pagamentos. Também o BCE. Cabe ao BCE preservar a segurança e solidez do sistema bancário europeu, bem como autorizar a emissão de notas e moedas. Ora, para garantir então a estabilidade dos preços, assim, um dos grandes objetivos, e diminuir o risco de existirem as flutuações preocupantes, não é? Estamos a falar da inflação, faz também, não é, o acompanhamento da evolução então dos preços. E a meta das medidas tomadas pelo BCE, escutem isto, é que a inflação se mantenha anualmente perto dos 2% a médio prazo, ok? E também a taxa de juros de referência deveria andar por ali, não é? E agora a pergunta que vocês fazem é: qual é que é atualmente a taxa diretora, que é assim que se chama, diretora do BCE? É zero, meus amigos. E dizer que no BCE, não é? Trata da política monetária na zona euro, a Reserva Federal Norte-Americana, a Fed nos Estados Unidos, o Banco Central do Japão no Japão, o Banco Central da Inglaterra no Reino Unido, and so on. Mas aqueles que acabamos por ouvir mais vezes, então, BCE e Fed. E, só a título de curiosidade, quem manda nisto do BCE, isto é quase nota de quem quer ser milionário, não é? Não é que vai que vocês se inscrevem, que sai essa pergunta, não é? Portanto, ficam a saber que quem manda nisto no BCE é a senhora Christine Lagarde e na Fed é o senhor Jerome Powell. Eu gosto muito de brincar com o I've got the Powell. E para continuar aqui o nosso resumo, então, nós estamos atualmente a viver um ambiente de taxas de juro baixas sem precedentes. Meus amigos, isto nunca aconteceu. Portanto, mesmo em termos de economia, já há pouco sabemos lidar com isto, não é? E as taxas de juros de referência do BCE e da FED estão em 0%. As taxas aplicadas aos depósitos que os bancos fazem junto do Banco Central estão negativas em menos 0,5%. E mesmo assim o BCE já admitiu que ainda poderá não ser suficiente e baixar. A Fed já vai dizer, as previsões dos seus membros é que aponta que as taxas se mantenham ali perto de zero até 2023. Portanto, qual é que é o impacto disto tudo? Ou seja, vocês ligam a televisão, veem os jornais, veem ali as gordas, os jornalistas me chamavam as gordas, não é? Que são os títulos, e ouvimos isto tudo e parece uma coisa muito longe, lá muito longe, mas a verdade é que isto tem impacto no nosso bolso. Então, há dois prismas que eu costumo chamar, que é na ótica se eu for pedir dinheiro emprestado e na ótica se eu quiser investir o dinheiro. Ou seja, se é o banco que me empresta ou sou eu que empresto ao banco e não só. Então, para quem tem um empréstimo, ter um ambiente de taxas de juros baixas é bom. Ou seja, para quem também faz emissão de dívida, os governos, as empresas, é bom. Porquê? Porque se vai endividar a uma taxa de juro mais baixa, torna a dívida mais sustentável. Para quem vai pedir um crédito ao banco, as taxas de juros estão mais baixas, significa que se calhar até pode financiar diferentes produtos ou bens que não conseguiria. Para as empresas, o facto de terem acesso a dívida, a crédito, a empréstimos mais baratos, podem financiar projetos, podem atualizar aqui a parte de capital, ter outros investimentos empresariais mais produtivos, ou seja, com isto pretende então que haja um crescimento dos negócios, que, portanto, se há mais cash flow, também aumentam, isto depois passando para as empresas cotadas, aumenta o preço das ações. Mas pronto, isto, no grosso modo é, ok, ambiente de taxas de juros baixas, bom para quando eu vou pedir dinheiro emprestado. Quando eu vou pedir dinheiro emprestado, ele está mais barato do que quando temos um ambiente de taxas de juros baixas, não é? Quando falamos, então, por exemplo, de empréstimos, crédito de habitação, normalmente a taxa de juro utilizada como referência é a Euribor, não é a taxa diretora do BCE. Elas normalmente seguem a mesma tendência, ok? Mas a taxa Euribor é uma taxa de juro interbancária, é uma taxa de juros que os bancos emprestam o dinheiro entre si. Não vou entrar em mais detalhes, aliás, no curso nós falamos muito disto, mas basicamente a taxa Euribor encontra-se negativa e tudo aponta para que nos próximos anos
assim se mantenha. E eu digo há alguns anos, e para perceberem bem, ainda recentemente, penso que foi o Gonzalo Gortázar, que é o CEO do Banco Espanhol CaixaBank, o grupo que comprou o BPI, e numa conferência de imprensa em Espanha, organizada pela KPMG e pelo Expansión, disse recentemente, e passo a citar: o que víamos como algo irracional deve ser visto como um dado estrutural. Fim de citação. E acrescentou ainda que estamos perante um cenário em que as taxas não voltarão a território positivo, pausa dramática, até 2031. Say what? Ora, volto a frisar que são expectativas e que não sabemos se irá ser mesmo nessa data, ou se pode ser antes ou pode ser depois, mas para já, no horizonte que nos é possível ver, nada faz antever uma subida de taxas. Portanto, tudo isto que vos falei do ponto de vista de tomar emprestado é válido. Mas eu ainda fui mais longe, meus amigos. Eu fui cruzar aqui uma informação para vocês. Portanto, o que é que eu fui fazer? Que isto é um podcast de altíssima qualidade, não é? Portanto, eu fui mergulhar nos dados dos futuros da Euribor a 3 meses e posso-vos dizer que até 2026 as taxas de juros interbancárias, aka Euribor, deverão permanecer com juros negativos. Ou seja, a expectativa do mercado é que as taxas que servem de referência à maioria dos créditos de habitação, estou a falar aqui da Euribor, se mantenham negativas pelo menos até 2026. Ok? Portanto, meus amigos, nós encalhámos aqui neste ambiente e depois ainda haveria aqui o facto, e não vou entrar na parte do quantitative easing e explicar o que é o quantitative easing, a tal bazuca do BCE. Se quiserem que eu entre um dia destes mais a fundo, hashtag bazuca. Também vai ser super engraçado, aquelas pessoas que não ouvem e de repente começam a ver ou na descrição onde vocês estão a pôr, ou então ir ao meu Instagram e na foto que eu sempre, ou no meu do Manilab, na foto onde eu ponho sempre referente ao episódio, o pessoal começar a ver tudo bazuca, um bocado assustador, não é? Mas se quiserem que eu entre mais a fundo e explique então o que é isso da bazuca do BCE, e qual é que é o impacto que isso tem. Então, está arrumado aqui? Ok, eu tenho um crédito, porque é que me interessa perceber este ambiente de taxas de juros baixas? Ok, já percebi, de forma resumida, mais barato. Do outro lado, ora, no ambiente de taxas de juros baixas, por um lado pedir crédito fica mais barato, por outro, conseguir retornos com baixo risco, meus amigos, é praticamente inexistente. E façam o seguinte exercício: se forem ao banco, agora evitem, ok, por causa da Covid, mas podem ir online. E se quiserem colocar dinheiro num depósito a prazo, vejam quanto é que o banco vos oferece. Muito possivelmente perto de zero. Não sei, a volta e meia aparecem ali umas campanhas, mas atenção que às vezes oferecem uns juros e dizer que se é trimestral tem que fazer o período de capitalização, ou seja, se é um juro trimestral tem que dividir por 4 ou pelo número de dias, para perceber, ou seja, a taxa é anual, mas depois tem que dividir pelo número de dias. Ok, mas não vou entrar agora aqui a explicar isso. Mas perto de zero. E até os certificados de aforro, instrumento de poupança com capital garantido e com risco Estado, para dezembro, e eu fui ver, claro, não é? Podcast de qualidade, vai ver os dados, não é? Portanto, atualizadíssimos, meus amigos, que não andam aqui a brincar. Eu sou vossa amiga do coração e aqui, de forma altruísta, gratuita, fui ver os dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de Portugal, conhecido como IGCP, e as novas subscrições para a série E, que é a série atualmente disponível para subscrição, portanto divide-se em séries, a que está disponível para subscrição, para dezembro de 2020 tem uma taxa bruta de 0,478%. Ok? Portanto, para um investidor que procura algum retorno com muito baixo risco, o que é que isto quer dizer? Que é mau este ambiente de taxas de juros muito baixas. E portanto, olhando para este prisma agora do investidor, eu estou a pensar também aqui, por exemplo, os fundos de pensões, etc., em que estão dependentes, porque obviamente quando aplicamos as nossas poupanças num determinado fundo, os gestores de fundos de pensões depois têm que fazer a gestão para garantir que aquele complemento de reforma está lá, não é? Na nossa idade da reforma, não é? E que estão dependentes, não é? Os fundos de pensões estão dependentes do rendimento proveniente dos juros. A queda das taxas de juros, não é? Ou seja, este ambiente de taxas de juros muito baixo vai obrigar a procurar retornos e ativos financeiros com maior risco,
com uma maior maturidade. O que leva aqui a que haja... É diferente o ambiente risco-retorno, estão a perceber? Enquanto se calhar há 10, 20 anos conseguiríamos, há 10, pelo menos 10, 12, 15, conseguíamos ali depósitos 3, 4%, essas rentabilidades, não é? Com risco baixo, mas também o crédito era mais caro. Hoje não. Hoje temos crédito, e estava a dar o exemplo da Euribor, a valores negativos, portanto a rentabilidade dos próprios bancos anda muito condicionada. Quando vamos tentar assumir pouco risco e ao procurar algum retorno, esqueçam lá isso. E mesmo a nível particular, ou seja, quem em vez de delegar procura retorno para os seus investimentos, isto vai empurrar os investidores para segmentos financeiros ainda mais arriscados, mais longos, para conseguir aqui algum retorno. E há quem seja muito crítico disto, ou seja, que este ambiente de taxas de juros, esta situação toda de agora os bancos centrais andarem a imprimir dinheiro e estarem tipo a suportar, temos as economias ligadas à máquina, levar a uma valorização excessiva, porque tenho que pensar assim: eu não consigo retorno no banco, eu não consigo retorno ali, acolá, eu tenho que assumir mais risco. Ora, se eu assumo mais risco, isto está a levar que muita gente vá inclusivamente para o mercado acionista, portanto, indo para o mercado acionista, vendo cada vez mais uma procura por essa valorização, pode levar aqui a um insuflar de alguns preços, não é? Mas aqui o bottom line, o ponto fundamental tem de se procurar mais risco se quer ter mais retorno. Acabei de mostrar e acabei de vos demonstrar, através de dados que estão disponíveis ao dia de hoje, da expectativa. Portanto, não vai ser ali ao virar da esquina, a não ser... A pandemia também não estávamos a contar com ela, mas antes disto já tivemos... isto foi desde a crise do subprime, portanto estamos a falar de 2008, portanto temos a falência do Lehman Brothers a 15... depois lembro perfeitamente. Era 15 de setembro, portanto, uns dias depois há um acordo dos bancos centrais europeus, foi isso que travou a Euribor em máximos e ela vem para ali abaixo e, meus amigos, para não mais parar. E foi assim. E portanto, chegados aqui, meus amigos, percebem o quão importante é não deixarmos o dinheiro parado debaixo do colchão, perceber o quão importante é não se porem a seguir as dicas quentes dos amigos, nem daqueles que, os pseudo-especialistas, não é? Que na realidade não o são, não é? E deixar-vos este alerta, a sério, deixar-vos este alerta, porque isto, a internet é um mundo, de facto. E vou vendo, e às vezes mandam muitas coisas de pessoas que não têm mal nenhum, estão a partilhar a sua experiência, estão a descobrir, e à medida que vão descobrindo, vão partilhando. Mas não se posicionem como especialistas, não é? É que isto não estamos a falar de cremes, sem desprimor nenhum para os blogs, youtubers e coisas de cremes, mas não é, eu vou aqui experimentar e depois partilho se isto tira as rugas ou se funciona. Ou que não basta fazer um disclaimer a dizer não estou a dizer para não experimentar ou não investir em este produto. Desculpem lá, isto é falta de ética, falta de rigor, falta de responsabilização quando falamos de educação e literacia financeira. E isto é uma questão que para mim toca-me pessoalmente, porque quando falamos de educação, de literacia financeira, quando estamos a influenciar outros, quando nos queremos posicionar como uma autoridade, apesar de eu acreditar claramente que as pessoas também não são tontas, mas há princípios, há regras, há estudos, há conhecimento, há regulação. Mas acima de tudo, meus amigos, há ética e caráter. Pelo menos para mim sempre houve. Se calhar para algumas pessoas são apenas umas palavras no dicionário. Mas abram os olhos, é o que eu vos digo, ok? Abram os olhos. E às vezes alguns até têm umas boas capas, ok? Agora que fechei este parênteses aqui mais sério, vamos fazer um get together, ok? Regressando então aqui, percebemos que dinheiro debaixo do colchão não me vai dar, amigos. Ainda falta juntar aqui o fator de inflação. Não é? E para quem não ouviu, recomendo que ouça o episódio onde eu falo da inflação. Ou seja, a bem da verdade, se chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast. E como uma querida ouvinte apelidou, e que eu adotei, não é? Podcast de Finanças Pessoais, Money Bar. Portanto, sente-se, relaxe, tire notas e sorria, porque aqui gostamos de pessoas bem dispostas. Se no final, depois de terminar este podcast,
permanecer com dúvidas, permita recomendar que comece do início do episódio 1, porque há um fio condutor importante e às vezes há questões, inclusivamente, que vão surgindo e que podem já estar respondidas noutros episódios. Portanto, aqui chegados, vocês já tiveram aqui o enquadramento, não é? Já sobreviveram até aqui? Também? Ok? Não, clear. Não é? Não sei se estão bem, espero que sim. Mas aqui a questão é, ok, Bárbara, já percebemos, então o que é que eu faço? Então, e vou-vos deixar aqui alguns pontos que são linhas orientadoras de quais é que são as alternativas e o que é que eu posso fazer ao meu dinheiro num ambiente de taxas de juros baixas. Então, primeiro de tudo, antes mesmo dos investimentos, pode aproveitar para renegociar ou refinanciar. O que é que isto quer dizer? Se os juros estão baixos, meus amigos, pode ser uma grande oportunidade para eu baixar o peso da minha dívida ou até alavancar-me a baixo custo. Okay? Mas nem vou entrar aqui pela parte da alavancagem. O que é isto da alavancagem? Eu vou pedir emprestado, não é? Quando eu faço isso na casa, não é? Quando eu compro uma casa, quando uma pessoa compra uma casa sem entrar com o capital próprio todo, entra com uma parte com capital próprio e com outra com capital alheio, que é o do banco, o que significa é que está a ter acesso, por exemplo, a um bem de 100 mil euros, entrou com 20 mil e foi buscar os outros 80, não é? Portanto, está-se a alavancar com 20, foi buscar os outros 80 para conseguir ter o imóvel, ok? Portanto, este ambiente de taxas de juros baixos pode ser uma oportunidade para refinanciamento ou, neste ponto de vista, também no renegociar. Eu posso renegociar o meu crédito de habitação. Portanto, pessoal e malta que tenha spreads claramente acima de 1,8, 2, consegue renegociar isto. Procurem junto não só do vosso banco, como de outros bancos, dizer atenção que nem toda a gente tem acesso ao spread mínimo. Ok? Nem toda a gente tem acesso ao spread mínimo, portanto conheçam as condições para ter acesso ao spread e façam várias comparações, mas também renegociar créditos pessoais, créditos automóveis, cartões de crédito. É uma oportunidade quando nós temos este ambiente de taxas de juros baixas. Depois, o segundo ponto importante que é, e que no fundo é o primeiro, e eu vou sempre bater isto, e garanto vocês, e quem começou a ouvir isto há um ano, deve ser claramente e assumo das pessoas que mais falou disto de fundo de emergência. Agora, há muitos que falam, mas é verdade que eu bato nesta tecla e há imenso tempo, há muitos anos até, mas vocês, o podcast existe desde o ano passado, que é o constituir um fundo de emergência. Já sabem, e já expliquei também onde é que podem aplicar esse dinheiro, quais é que os princípios devem ter, qual é que é o montante que devem ter também investido no fundo de emergência, ok? Tem um episódio só relacionado com isso, até mais do que um. Depois, terceiro ponto é, sabendo obviamente e conhecendo o perfil do investidor, vamos escolher os ativos. E fazendo aqui um disclaimer, isto não é uma recomendação, é uma partilha de informação sobre as alternativas que existem, tendo em conta este ambiente particular. Então, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, o ouro e os metais preciosos. O ouro e os metais preciosos são indiscutivelmente uma das opções mais populares nos ambientes de taxas de juros baixas. São vistos como um ativo de refúgio, também em períodos de crise, e só este ano, em 2020, os preços do ouro superaram os $2.000 por onça. E atualmente, fui ver há bocado, estão a negociar ali acima de $1.800 por onça. E cada vez, o que é curioso também, cada vez mais há gestores de carteiras de investimento que consideram os metais preciosos já numa ótica até mais de alocação de ativos, ou seja, de diversificação. Já não é só como um ativo refúgio, mas já começam a considerar. Mas ainda assim é muito... Ainda por cima, agora nós acabamos por juntar dois momentos, não é? Estamos aqui numa crise pandémica, mas com impactos económicos, e temos aqui um ambiente de taxas de juros baixas chavinha, daí que é possível que consigamos, que continuemos, aliás, a assistir aqui a uma mudança aqui e um investimento, uma alocação por parte do mercado e uma aposta nestes metais preciosos, não é? E quando eu digo não é só o ouro, temos o ouro, temos a prata, temos outros metais que nestas alturas acabam por surgir como uma opção. Depois temos as large caps, o que é isto? As ações de empresas de grande capitalização e muitas delas que pagam dividendos. Ou seja, num ambiente de taxas de juros como que estamos a viver,
acaba por ser, lá está, como eu estava a dizer, semelhante ao visto após uma crise financeira. E ainda por cima nós agora estamos a misturar aqui estas duas coisas, não é? Estes dois fatores. E os investidores nestas alturas acabam por exigir um incentivo para assumirem aqui algum tipo de risco, porque comprando ações está-se a assumir algum tipo de risco, não é? E as ações que pagam dividendos surgem aqui à cabeça, portanto, há ações com high dividend yields. E para quem não sabe o que é um dividend yield, recomendo que ouça então um episódio dedicado aos investimentos. Mas estamos a falar, no fundo, na rentabilidade e no retorno do dividendo, a rentabilidade do dividendo desta ação que paga o dividendo. Mas temos muitos investidores à procura ali de dividend yields, pelo menos entre 2% a 5%, não é? Que tendem a ser estáveis, apesar que nós assistimos a nestes 2020 a muitas empresas inclusivamente a reduzirem ou eliminarem os dividendos. No entanto, algumas mantiveram a sua política de dividendos, sobretudo as empresas que têm muito cash, não é? E que não viram os seus negócios dramaticamente afetados a ponto de terem que travar o pagamento de dividendos para aproveitar esse dinheiro para manter a sua operação, porque em algumas aconteceu, mas de facto, e porquê este range, né? Estes 2% a 5%? Porque normalmente aqui uma comparação que havia sempre era com as bonds a 10 anos, com as obrigações a 10 anos do Tesouro, nomeadamente do Tesouro norte-americano, e neste momento, lá está, quando as taxas de juros estão muito baixas, vai-se à procura de retornos e aqui da segurança e da estabilidade, normalmente dada pelas large caps, empresas de grande capitalização que pagam historicamente dividendos e conseguem ter então estes retornos próximos destes valores. Depois temos as obrigações de boas empresas europeias, as chamadas High Grade Corporate Bonds, e que no fundo são obrigações de empresas com boa notação financeira, com bom rating. E aqui, porque é que se começa a ouvir este no mercado, aqui um bocadinho, e eu estou aqui a partilhar muito da minha experiência também pessoal, da forma como eu me posiciono, mas também da troca que eu faço com muitos analistas, com muitos gestores de fundos, porque há pessoas que estão 24/7 a olhar para o mercado, e eu tenho uma boa rede de contactos que me mantenho a nível europeu, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, em que estou sempre em conversações para perceber, para depois fazer também a minha própria leitura. E o que é engraçado também de perceber, e também há pouco tempo, inclusivamente, estive até numa call com a JP Morgan, onde tenho o prazer de estar presente e portanto, onde, neste caso, a JP Morgan partilha qual é que é a sua visão para os mercados, mas aqui não estou a dar a visão especificamente da JP Morgan, mas, obviamente, para dizer que eu tenho também acesso a estes meetings fechados, não é? Para certos grupos, não estão acessíveis a qualquer pessoa, e que permitem também ter aqui uma leitura do mercado e perceber, ok, como é que os gestores estão a sentir as oportunidades. E a verdade é que cada vez mais aqui as obrigações de boas empresas europeias, lá está, as High Grade Corporate Bonds, começam a ser vistas como uma oportunidade. Porquê? Porque à medida que se antevê uma recuperação, e isto muito depois da distribuição da vacina, e claramente aqui falamos porque há uma procura por rendimento, não é? No mercado há quem acredite que as obrigações com boa notação empresas europeias e também norte-americanas podem vir ter um bom desempenho, sobretudo devido à continuação do programa de recompra de dívida, tanto por parte do BCE como pela parte da Fed. E aqui, lá está, a questão do quantitative easing, em que inclui a compra de dívida de empresas e de Estados que cumpram determinados critérios. Portanto, empresas que cumpram determinados critérios vão ser alvo de compras por parte do BCE e, portanto, podem surgir aqui como uma oportunidade de diversificação. E isto leva-nos ao último ponto do que fazer, obviamente, no ambiente de taxas de juros baixas, e sabendo que isto vai continuar, meus amigos, é a base em termos de investimento, que é diversificar
a vossa carteira de investimento, o vosso perfil, independentemente de vocês fazerem uma gestão ativa, uma gestão passiva. Isso é a base da diversificação, é transversal. Ok? Portanto, depois de vocês saberem qual é que é o vosso perfil de risco, quais é que são os vossos objetivos, diversifiquem o vosso portfólio e perceberem e diversificar como em ativos e em setores que não tenham correlação. O que é isto? Não tem correlação em que não vão para o mesmo sítio, quando se comportam, que preferencialmente às vezes até que vão em sentidos opostos. E também deixar aqui uma recomendação, que é não se armem em lobitos, ok? Tenham calma, não se armem em lobitos, e não se armem em lobitos, pai, com 50 ou 100 euros, que eu vejo há muitas pessoas acharem que de repente vão ganhar o mundo com 100 euros ou com 50 euros, mas vale jantar fora. Sempre se estimula a economia, ou neste caso encomenda-se, não é? Porque agora que a pandemia não se pode ir, estou aqui a brincar um bocadinho e a falar um bocadinho a sério, porque as coisas têm que ser feitas com calma e com cabeça. Eu não estou a dizer com isto que 50 ou 100 euros não seja poupança destinada a investimento. É. E pode-se conseguir poupar e de forma consistente com pouco. E do pouco transformar algum. Nunca vai ser muito, a não ser que tenham muitos juros compostos a trabalhar, esteja bem diversificado e vocês tenham muitos anos. Porque o que eu vou percebendo é pessoas que querem pegar em 50 euros e achar que vão transformar 50 euros em 3 anos, sei lá, em 50 mil euros. Pode acontecer, mas isso é com business próprio. Isso, meus amigos, se vocês quiserem, eu faço, garanto-vos, eu faço um podcast, um videocast só de business para dar dinheiro. Ou seja, um podcast de empreendedorismo. Quem quiser um episódio de empreendedorismo, #empreendedorismo. E eu garanto-vos que aí com pouco é possível turbinar realmente os rendimentos. Quando nós falamos de investimento, nós precisamos de tempo, ok? De tempo. E também, isso vou deixar também para outro episódio, que é como é que nós dividimos aqui o nosso dinheiro, e claramente não é dinheiro que nós vamos precisar, muito menos numa altura em que ainda se antevêem alguns meses desafiantes, mesmo em termos de económicos. Portanto, refreiem o lobito do Wall Street que existe em vocês, e acima de tudo tenham uma estratégia, ok? Tenham uma estratégia e investam na vossa literacia financeira. A sério, isso é o mais importante. Invistam na vossa literacia financeira. Se não sabem por onde é que hão de começar, olha, comecem por ouvir este podcast, porque só quem ouve, eu já noto que houve transformações, ok? Mas não desanimem, volto a dizer, porque eu acho que há gente que pode, mas não vou dizer isso, porque os ouvintes deste podcast são espetaculares. Se é novo, pronto, para os novos, isto é só para os novos, não é para a malta que já cá anda, para os novos, que volto a frisar, não estou a dizer que se tem pouco não deve investir. Claro que deve. Comecei com muito pouco mesmo, ok? Comecei com muito pouco. O que acontece muitas vezes é que compensa mais fazer bolinho. Sabe o que é bolinho? O que eu chamo de bolinho? O que eu chamo de bolinho é juntar o dinheiro, ok? Lá está, conforme o objetivo e o instrumento onde vocês queiram investir e a estratégia. Por isso é que vocês têm que ouvir os episódios todos, porque para algumas estratégias, um dollar cost averaging, e para alguns instrumentos, se for um PPR, se for delegar, se for um ETF, o que for, podem continuar a investir. Agora, para outras alturas, por causa dos custos e as comissões, pode ser mais benéfico fazer bolinho. Junta, e depois de já ter um montante, aplica esse montante. E nesse caso, até pode separar aqui um dollar cost average por mais tempo. Ok? E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio magnífico do podcast de Finanças Pessoais Manibar. Já sabem que espero por vocês no workshop Investir com Inteligência, 2 de dezembro às 21 horas. Inscrição gratuita no link. Enviem também para os familiares e amigos. Aproveitar para reforçar e reiterar, como sempre, o vosso carinho, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos.
tudo e tudo e tudo. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram, cujos links vou deixar também na descrição, e juntarem-se ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem lá uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.